Olá, mulher! Talvez hoje você esteja perguntando para Deus: Deus, o que eu faço? Eu preciso de uma direção. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver essa situação. Me dá uma direção. Eu preciso de ti. Mas quem sabe nessa situação toda, onde você diz que está precisando do Senhor, o Senhor já te deu direção, o Senhor já te orientou, já mostrou para você o plano dele, a vontade dele, o desejo dele para a sua vida. Mas pode ser que em tudo isso, o que ele espera de você, você não está conseguindo entregar. Ouvir o que Deus está falando, ouvir e se atentar ao que Deus está falando, mas sem praticar o que Ele está pedindo, não é governo. E o que é governo, Priscila? É dar resposta àquilo que nós estamos ouvindo do Pai, aquilo que o Pai está nos pedindo. Nós somos filhas, e como filhas que somos, quando ouvimos o Pai falar, precisamos corresponder ao que Ele está falando. Ao nosso redor existem muitas pessoas nos observando, nos vendo. E o nosso coração é um terreno onde Deus habita. É um terreno, é um solo onde a palavra do Senhor adentra dentro de nós e merece resposta. Ela precisa de resposta. E isso é governar o nosso coração, governar a nossa vida, a nossa terra, para que ela esteja sempre correspondendo àquilo que o Pai está nos orientando. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, enquanto nós estivermos nessa terra, até que o Senhor volte, até que o nosso Jesus volte, o que Ele espera de nós? Que nós mostremos ao mundo quem somos. E somos filhas, mas não podemos ser filhas desobedientes, filhas que ouvem aquilo que o Senhor nos direciona, mas não atende, não responde à altura do Pai que nós servimos. Isso é muito importante. E hoje nós vamos iniciar um tempo de mesa, um tempo aonde nós estamos unidas para falar sobre voltar ao centro. Ao centro do que, Priscila? Ao centro da vontade do Senhor. Ao centro aonde Deus governa o nosso coração, aonde Ele nos dá direção e nós entendemos como governar a nossa carne, a nossa vida, aquilo que está ao nosso redor. Ele nos mostra. Ele é um Pai lindo, um Pai amoroso. Nessa temporada de 10 meses, nós vamos falar sobre isso, sobre como voltar ao lugar onde Deus é o centro, onde nós precisamos ter governo da nossa vida, da nossa resposta. Essa é a verdade. Nós precisamos ter governo da resposta sobre aquilo que Deus nos pede, sobre aquilo que Deus nos mostra. Salmo 119, o versículo 105 fala sobre isso. Fala sobre a palavra do Senhor ser luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Meu nome é Priscila Guedes. Eu estou aqui na Mesa Convicta, nossa primeira mesa, e eu quero estar junto com você nessa temporada. Eu espero que nesse tempo o Senhor clareie a sua visão, te dê clareza, ilumine o seu caminho sobre aquilo que Ele tem te direcionado, que Ele mostre para você o que Ele quer que você faça e que você possa estar disposta, posicionada, simplesmente para corresponder àquilo que Deus está pedindo. Tá bom? Vamos conversar sobre isso. Pegue sua caneta, sua Bíblia, o seu caderno e vamos começar a nossa mesa convicta. Salmo 119, 5 diz: Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando o Senhor está falando, quando o salmista está falando sobre isso, eu o admiro muito, porque ele fala sobre a palavra de Deus com uma ênfase e com uma admiração tão grande pela palavra, demonstrando o quanto carinho, o quanto desejo ele tem de meditar nela todos os dias, de estar na presença do Senhor todos os dias, meditando nessa palavra, cumprindo essa palavra e fazendo com que ela seja o centro da vida dele. Você pode ler depois Salmo 119, ele vem mostrando que a palavra ela é doce, que a palavra ela anima, que a palavra ela também exorta, que a palavra corrige, que a palavra do Senhor nos dá governo, que a palavra do Senhor transforma o nosso coração, nos faz ser mais humildes diante da presença do Senhor. E sendo mais humildes diante da presença do Senhor, nós nos tornamos mais humildes para o nosso próximo, para tudo que está ao nosso redor. É praticamente automático, não tem como você ser humilde diante de Deus e não ser humilde para o próximo. Então, a palavra, ela transforma a nossa vida, o nosso coração, ela nos regenera, ela nos renova as forças. Quando Deus traz luz para o nosso caminho, quando Deus mostra o caminho adiante, Ele está nos direcionando para aquilo que vai vir. É como se fosse um carinho dele para nós como filha. É como se fosse um cuidado de Deus para nós como filha. E como é que nós como filha, sabendo desse cuidado tão amoroso, tão bondoso, daquele que é o Rei do Universo, daquele que é o nosso Pai, Criador, Formador da nossa vida, como que nós não vamos obedecer? Eu sei, nós somos humanas, somos falhas, nós erramos, nós falhamos, o pecado está em nós. Mas quando Ele ilumina o caminho, quando Ele ilumina o próximo passo, a gente pode ficar tranquila, a gente pode ficar calma, porque a gente não está perdida. Nós temos uma direção. Não tem como ficar perdida quando Deus nos dá uma direção. A questão é quando o nosso coração não quer enxergar, não quer ver o quão bom é estar na direção do Senhor. O quão bom é quando Deus ilumina os nossos passos. Nós somos seres humanos e nós tendemos à ansiedade. Nós tendemos a ser pessoas ansiosas. Então, se Ele ilumina lá na frente e lá na frente nós vemos algo que não nos agrada, a tendência é a gente ficar ansioso e não querer permitir, querer fazer as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço. Por quê? Porque isso é do ser humano. Então, Deus nos conhece para nos proteger até de nós mesmas. Ele ilumina o próximo passo. Então, tenha calma. Não fique ansiosa. Descansa o seu coração. Tenha paz na sua alma, no seu coração e se sinta livre para viver aquilo que o Senhor está dizendo, que o Senhor está orientando. O nosso coração não pode se endurecer a ponto de não corresponder ao que Deus está pedindo. Mateus 13 fala sobre isso. Fala sobre a semente e sobre a resposta de 4 tipos de coração. Ele lançou a semente e a semente caiu em 4 tipos de terra, 4 tipos de coração. Qual é o meu e o seu coração agora? Diante da semente que Deus está nos
entregando? Qual é o tipo de coração? Aquele que caiu entre os espinhos e ele criou raiz, ele cresceu, se desenvolveu até um certo ponto, e aí os espinhos sufocaram, porque eles cresceram junto e eles sufocaram. Ou seja, quantas coisas desse mundo têm sufocado a palavra do Senhor dentro do nosso coração? Quantas coisas desse mundo têm tirado o nosso foco de corresponder àquilo que o Senhor tem nos direcionado? A outra semente caiu no solo, e em cima do solo, ali na beira do caminho, e quando caiu ali, veio as aves e levaram embora a semente. Elas nem chegaram a criar raiz. Entende? Quais são as coisas que estão tirando de você aquilo que Deus te deu? Quais são as palavras que você tem ouvido? Quais são as ofensas que você tem recebido e guardado mais do que a palavra? E tem roubado a palavra de Deus do seu solo, do seu coração. Entende? O que a gente precisa fazer para não permitir que isso aconteça? E a semente que caiu nas pedras? Nosso coração, ela nem chegou a criar raiz, essa semente, que estava distante da terra. E mesmo que se ela tivesse criado raiz, ela nem chegou a se aprofundar. A raiz. Ou seja, a semente ela vem, a palavra de Deus ela vem, ela até chega perto, mas ela não penetra lá dentro. E como ela não penetra dentro de nós, ela não alcança profundidade, nós não correspondemos a ela. Então nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre profundamente dentro de nós, ilumine a nossa alma, o nosso caminho, a nossa visão, dê clareza para nós, para que nós possamos seguir e avançar e cumprir os passos que Deus tem nos orientado. Muitas vezes a gente não consegue voltar ao centro da vontade de Deus por conta disso. Porque nós não permitimos a palavra entrar dentro da gente. Nós lançamos fora, quer dizer, lançamos não, né? Não posso falar assim, mas a gente não permite ela penetrar e nem governar. A palavra precisa governar e ela só mostra que está governando quando nós correspondemos a ela. Quando nós damos resposta à palavra. A palavra, ela precisa ter resposta dentro da nossa vida e isso vai também aparecer por fora. No nosso dia a dia, enquanto a gente está andando, enquanto a gente está vivendo o dia a dia. Às vezes o Senhor já te direcionou sobre algo. Você está perguntando para Deus o que eu faço, mas o Senhor já te direcionou. Talvez na sua rotina, como já aconteceu comigo, de o Senhor me direcionar na minha própria rotina. Deus, eu não sei o que fazer, eu estou muito confusa. Por causa de tantas coisas que eu estou vivendo, me direciona, me mostra o que fazer. E o Senhor me direcionou na rotina do dia a dia. Talvez na saúde, Ele também fez isso comigo. O Senhor pode, e Ele quer, e Ele faz, e Ele nos mostra o caminho. Ele coloca luz no nosso pé e nos mostra a direção, o caminho para onde nós devemos seguir. Por mais que aquilo esteja fora da nossa vontade, mas sabendo que está dentro da vontade dele e ele sendo quem ele é, o nosso Pai Todo-Poderoso, nós podemos confiar e saber que tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem. Nós não precisamos desconfiar, ao contrário, nós podemos confiar que aquilo que Deus está fazendo, a forma como Ele está trabalhando é a melhor e vai nos trazer resultados muito melhor do que se nós fizermos
com a força do nosso próprio braço. Entende? Quero que você saia daqui hoje convicta de que o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode direcionar. E aquilo que Ele direciona, a gente pode confiar, pode seguir, sem titubear, porque é o melhor caminho. Às vezes a nossa obediência, ela vai abençoar não só a nossa vida, ela vai abençoar também aqueles que estão ao nosso redor. Mas ao contrário disso, a nossa desobediência pode fazer o contrário. Então nós precisamos ter controle, autocontrole, fazer uma autoanálise, analisar o nosso coração, como está o seu coração, como está o meu coração. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Será que o terreno do nosso coração é um daqueles três? O quarto solo da parábola de Mateus 13, ele diz que a boa terra, onde caiu a semente, ela produziu, a planta se desenvolveu. E nessa terra onde a planta se desenvolve, com certeza, há bons frutos. E frutos em abundância. Porque lá em Mateus 13 também diz que ele deu tanto que foi a 30, a 60, a 100, por uma semente. Então, que nós possamos fazer com que o nosso coração esteja disponível para que Deus envie a palavra dele e essa palavra se desenvolva dentro de nós, a ponto de nós sermos mulheres cheias da presença de Deus que dá bons e os melhores frutos. Mesmo que você esteja talvez enfraquecida hoje por alguma situação, mesmo que você esteja triste por alguma coisa que esteja acontecendo, fica tranquilo, teu Pai está cuidando de você. Tá bom? E se Ele te deu já a direção, está na palavra dele, siga, vá, faça o que Ele tem pedido para você. Não desanime, tá bom? Eu quero orar com você, mas antes de orar com você, eu quero deixar para você uma ordem de marcha. Por que uma ordem de marcha? Ela precisa ser bem simples, tá? Uma ordem de marcha para que tudo que a gente está conversando aqui na mesa convicta não fique só aqui na mesa. Você não somente escute, mas mostre para você mesma que ela vai surgir, dela vai surgir uma reação, dela vai surgir uma resposta. E não é para mim, é para você mesma, é para você se autoanalisar e entender que você já recebeu luz suficiente e que você não pode mais tratar essa luz que você recebeu como falta de direção, tá bom? A primeira ordem de marcha, anota no seu caderno, ela diz: a direção que eu recebi e preciso obedecer é... Aí você escreve na frente qual é, tá bom? O solo que essa palavra, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está te direcionando, tá? O solo que essa palavra tem encontrado em mim é... Aí você coloca, lembrando de Mateus 13. E confesse para você mesma e para o Senhor. Seja sincera consigo mesma, verdadeira consigo mesma e com o Senhor. O meu solo está assim, tá bom? O último passo, a última ordem, vamos dizer assim, e a marcha que você vai dar nessas 24 horas, a ordem de marcha dessas 24 horas, esse passo de 24 horas será:
hoje ou amanhã eu vou, e aí você especifica bem o que você vai fazer. E não tome isso como, a Priscila pediu, a Priscila... Não, não é isso. Olhe para dentro de você, se autoanalise, anote todas essas coisas e faça para o Senhor. Faça para ver resultado em você. Entende? Para que você entenda que você precisa praticar, não só ouvir, mas praticar o que você ouve. Se o Senhor falou com você, você ouviu, entendeu a direção, a ordem, e você não está cumprindo, talvez você precisa agora começar a tomar uma atitude diferente, para que os resultados sejam diferentes. Daqui para frente os resultados vão ser diferentes, porque você é uma mulher convicta, filha do Deus vivo, e você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Senhor está falando no seu coração. Por isso você está ouvindo essa gravação da Mesa Convicta número 1. Nós teremos outras e vai ser uma bênção. Continue comigo, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada mulher que ouve, Senhor, esta gravação. Eu não sei quando e nem onde elas estarão ouvindo, mas que seja a bênção na vida dela. Clareia a visão, traz luz, Pai, dá direção e que elas possam, Deus, corresponder àquilo que o Senhor está pedindo para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço. Que Deus abençoe sua vida.